Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Efésios 5,16 que diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Quero falar sobre os benefícios de remir o tempo. Irmãos, a expressão remir o tempo, ela é uma expressão grega. E essa expressão, ela significa, primeiro, resgatar. Segundo, comprar de volta. Terceiro, aproveitar ao máximo uma oportunidade. Paulo aqui ele ensina que o tempo ele é precioso e limitado e deve ser usado com discernimento espiritual. Não se trata apenas de administrar horas, mas de viver com consciência eterna. Então, remir o tempo é alinhar ao propósito de Deus, discernindo as oportunidades, evitando toda e total distrações que roubam o chamado e, acima de tudo, é viver com urgência espiritual em dias difíceis. Então, remir o tempo é algo muito importante, muito poderoso. Então vamos lá para os benefícios. Primeiro, remir o tempo produz sabedoria. Salmos 90 e o verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Meus irmãos, quem valoriza o tempo, não esqueça disso, aprende a viver com prudência e discernimento. Então o tempo não é para ser desperdiçado. O tempo é para ser, querido, aproveitado, valorizado e ao máximo. Lembre-se disso. Esquecendo, querido, aliás, e lembrando que o tempo não volta. Não podemos esquecer disso, ok? O tempo não volta, já passou. Então, eu comecei aqui, já tem 2 minutos. Então, não volta mais esses 2 minutos. A cada segundo, a cada minuto, não volta mais. E nós vamos envelhecendo. Não se esqueça disso, tá certo? Segundo benefício, remir o tempo fortalece o propósito. Eclesiastes 3:1, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol e do céu. Amém? Queridos, remir o tempo é discernir o tempo certo. É evitar as frustrações e ativar o propósito divino na nossa vida. Então, precisamos remir o tempo. Precisamos discernir o tempo. E esse é um tempo, querido, de buscar a Deus, segundo Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo, não se esqueça disso. Terceiro benefício, remir o tempo evita distrações espirituais. Meus irmãos, Colossenses 4:5, Paulo diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Amados, a vigilância em relação ao tempo protege-nos contra desperdícios e contra enfraquecimento da fé. Sabe por quê? Quando muitos estão enfraquecidos e frios espiritualmente? Porque têm perdido tempo, porque têm desperdiçado tempo, porque não têm valorizado o tempo, porque não têm aproveitado o tempo. E isso é terrível. Quarto benefício, remir o tempo gera frutos duradouros. João 9:4, João diz assim: o Senhor, convém que eu faça as obras daqueles que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, quando nós aproveitamos o tempo, nós também ganhamos oportunidades e resultados. Não só isso, Tudo aquilo que a gente faz dentro de um tempo valorizado glorifica a Deus, querido. Querido, há um grande perigo na procrastinação, há um grande mal na preguiça,
E há uma ação maligna no cansaço. Tem gente que está sempre cansada, né? Às vezes são questões de saúde, né? Às vezes falta aí a pessoa, né, tomar as vitaminas corretas, né, as proteínas corretas, enfim. E, mas em alguns casos pode ser ação maligna, né? Cansaço, todo só vive cansado, né? As pessoas não têm mais tempo para congregar, não têm mais tempo para buscar a Deus, as pessoas não têm mais tempo, né, para se dedicar às coisas dos céus, é tudo voltado para a terra. E o inimigo se aproveita dessas situações, principalmente se a fé da pessoa já está enfraquecida. Então, muito cuidado, meus irmãos. Remir o tempo é algo poderoso, é uma ação direta do Espírito Santo na nossa vida, mas nós somos responsáveis por isso, em administrar o tempo, né? E o quinto e último benefício é remir o tempo prepara-nos para a eternidade. Gálatas 6:10, Paulo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Aleluia. Amados, cada oportunidade que nós recebemos do Senhor, ela deve ser bem utilizada. Por quê? Porque ela vai transformar em investimentos eternos. Louvado seja Deus. E isso é poderoso, irmãos. Nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo para fazer o bem, fazer o que é certo, fazer aquilo que, querido, pode gerar bênçãos para nós, mas também para outras pessoas. Então, seja uma pessoa administradora do tempo. É muito proveitoso, né, aproveitar um dia. Por quê? Porque, primeiro, né, Deus não deu 25 horas para ninguém. E Deus também não tirou uma hora de ninguém. Então, ninguém tem 23 horas e ninguém tem 25 horas. Todos nós temos 24 horas. Então, devemos aproveitar. A medicina diz que são 8 horas para dormir, né? A lei são 8 horas para trabalhar, e aí sobra 8 horas para nós administrar, né? Então, isso é importante, querido, saber remir o tempo. Então, 8 para dormir, você descansa, isso é bom, mais 8 para trabalhar, 8 e 8 são 16, aí sobra mais 8, e essas outras 8 horas, elas têm que ser remidas, aproveitadas, administradas com sabedoria, com responsabilidade, com valor e com amor. Lembre-se disso. Então, amados, Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: resolvi nunca perder um momento de tempo, mas aproveitá-lo de maneira mais proveitosa possível. Olha que coisa linda, né? Charles Spurgeon, ele declarou: o tempo é curto demais para ser desperdiçado em coisas que não têm valor eterno. Que coisa poderosa. Então, muitas vezes nós nos pegamos sendo sequestrado, né, por aquilo que é desperdício, né, desperdício total do tempo. E há um perigo nisso, porque haverá uma cobrança de Deus. Então, quais são os males de desperdiçar o tempo? Quais são os males do desperdício do tempo? Vamos ver aqui, irmãos. Desperdiçar o tempo é negligenciar as oportunidades. Então, quando nós desperdiçamos o tempo, nós estamos negligenciando, né, oportunidades, não só dos céus, mas também da terra. E tem mais, querido, não é só isso. É ignorar a brevidade da vida, é ignorar essas verdades espirituais. Louvado seja Deus. Primeiro mal do desperdício é que o desperdício leva ao arrependimento tardio. Provérbios 5:11 diz: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Ou seja, o descuido presente pode gerar lamento futuro. Quantas pessoas vão gemer, quantas pessoas vão sofrer, quantas pessoas vão ter consequências, querido, de um tempo desperdiçado, sabe? Vão ter um arrependimento tardio.
Então, fique alerta a esta palavra. Querido, segundo o mal, o desperdício enfraquece a vigilância espiritual. Mateus 25:13, o Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, a falta de preparo, querido, compromete o encontro com o Senhor. Então, a falta de nos preparar no tempo, devemos aproveitar o tempo para nos preparar para a volta do Senhor, mesmo sabendo quando ele não vem, né? A gente não sabe quando é que ele vem. Então, mesmo assim, devemos estar remindo o tempo, preparando o tempo para isso. Terceiro mal, o desperdício conduz à esterilidade. Lucas 13:7, o Senhor diz: e disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Querido, o tempo mal utilizado pode resultar em ausência de fruto, pode resultar em ausência de bênção, ausência de vitória. O tempo mal utilizado pode resultar em ausência, querido, de conquistas. Devemos utilizar o tempo com sabedoria e não desperdiçá-lo. Quarto mal, o desperdício gera negligências, não só espirituais, mas também naturais, materiais, enfim. Hebreus 12:15, ele diz: tendo cuidado de que ninguém prive da graça de Deus. Ou seja, as distrações constantes já têm afastado muitos crentes da presença de Deus, da graça de Deus. Querido, depois da tecnologia, depois das telas, depois de todos nós ter nas mãos, querido, um computador, um celular, querido, tantas redes sociais, pessoas têm morrido espiritualmente. A maioria já estão mortas espiritualmente, já se tornaram um verdadeiro iceberg espiritual, não tem mais temor, não tem mais compromisso, não tem mais vida com Deus. Tem sido uma destruição, sabe, em massa. É terrível. E por último, o último mal, o desperdício, ignora a brevidade da vida. Tiago 4,14, ele diz: por que é a vossa vida? Olha só, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Queridos, a vida é passageira. Desperdiçá-la é ignorar suas urgências. Quantos esqueceram que, querido, questões de minuto, você pode partir. Questões de segundo. Uma situação, uma queda, Deus nos livre, um atropelamento, uma calamidade, enfim, em qualquer circunstância, um problema de saúde, um infarto, qualquer situação você pode ir. E aí como é que vai? Despreparado, como é que vai? Sem uma vida alicerçada, fundamentada nas verdades, dos princípios, no temor do Senhor. Então é muito perigoso. A vida é passageira, querido. Não desperdice. Não ignore as urgências da vida. Não seja procrastinador, como eu já falei. Não seja preguiçoso. Não seja vagaroso no cuidado, no zelo. Seja diligente. Nós já falamos sobre a diligência. Seja diligente. Para concluir, querido, remir o tempo é viver com consciência, não só espiritual, mas também consciência na questão moral, na questão social, familiar, na questão pessoal, sabe? Porque quando se tem consciência, nós vamos discernir as oportunidades e aproveitá-las. E são importantes. Devemos alinhar, querido, cada dia ao propósito de Deus. Porque quando a gente está remindo o tempo, isso vai produzir sabedoria, vai produzir frutos, preparação, para a vida profissional, pessoal, familiar e espiritual, ou seja, a eternidade. Mas desperdiçar o tempo produz, querido, arrependimento, esterilidade, a perda de oportunidades, querido, não só materiais, profissionais, financeiras, mas espirituais, meu irmão. Cuidado. Quando nós entendermos que os dias são maus, querido, e a vida é breve, nós passaremos aí a valorizar cada momento como um presente de Deus
e temos responsabilidade diante de Deus. Então, assim, o tempo não é nosso, mas Deus nos deu o tempo de presente. Nós temos 24 horas em um dia e devemos aproveitá-lo, remir o tempo. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo sua vida, eu abençoo você. Eu declaro em nome de Jesus uma consciência sã, uma consciência pura, uma consciência limpa sobre nós, em nome de Jesus, para despertarmos, para valorizar aquilo que parece ser tão comum, muitas vezes nem percebido pelas pessoas, a questão do tempo. Senhor, Deus, que corações sejam visitados, que mentes sejam visitadas, que consciências sejam limpas, Senhor, que atitudes sejam mudadas. No nome de Jesus eu oro para que possamos remir o tempo com sabedoria, com discernimento, com o temor do Senhor e com autoridade, em nome de Jesus. Que o inimigo não entre nessas questões, mas seja repreendido, Pai, que não venhamos dar, Senhor, Deus, evasão à preguiça, à procrastinação, Deus, aos cansaços, Senhor, às fadigas que nunca se acabam, mas tenha misericórdia, Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus, que essa palavra mude e transforme a sua vida. Amém? E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz, se inscreve no canal, deixa o seu comentário que é tão importante. Paz, Senhor.